Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o verbo to be no passado e marcadores, ou seja, expressões que a gente pode utilizar para organizar informações no passado simples, tá bom? Lembrando sobre o acesso da plataforma Inglês Paraná, que é via @escola e a senha, tá bom? E nós estamos justamente aqui, olha, no nível 3, unidade de número 6, lição de número 1, perguntando sobre a experiência profissional. Toda a lição, tá? Esse vídeo vai englobar atividades de 1 a 5. Vocabulário de trabalho, a parte de gramática, o passado do verbo to be, os marcadores de tempo do passado simples. Atividade de número 4, expressões falando sobre o trabalho. E a tarefa final, perguntando sobre a sua experiência profissional, tá bom? Então é o seguinte, quando nós falamos sobre o verbo to be no passado, nós temos dois tipos. São eles, was e were. O significado é exatamente o mesmo, era ou estava. Dependendo do sujeito na hora da tradução, você obviamente vai traduzir de acordo com a língua portuguesa. Mas em inglês, são dois tipos. O fato de ter dois tipos e eles significarem exatamente a mesma coisa não significa que você pode escolher qualquer um deles para utilizar. Você precisa seguir essa regra aqui. Ou seja, para o I, he, she e o it, será sempre utilizado was. Para o you, we, you e o they, vai ser sempre utilizado were. Lembrando que o you ele aparece duas vezes, ora singular, ora plural. Então fica assim, I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Lembra que a tradução ela vai variar de acordo com a língua portuguesa. I was, eu era, eu estava, you were, você era, você estava, he, she, it, ele ou ela era, ele ou ela estava. We were, nós éramos, nós estávamos. Então a concordância no português se mantém. You were e they were. Vocês eram, vocês estavam. Eles ou elas eram, eles ou elas estavam. Como que funciona dentro de uma frase? Se você vai formular uma pergunta, o verbo to be ele sempre vem antes do sujeito. Por exemplo, were you at home yesterday? Você estava em casa ontem? Para uma resposta curta, yes I was, no I wasn't. Reparem que aqui a gente mudou o verbo to be logo, justamente porque o sujeito ele mudou também. A negativa do was é wasn't ou was not, caso você não queira abreviar. Para uma resposta completa, basta repetir o resto da frase. Yes, I was at home yesterday. No, I wasn't at home yesterday. E aqui eu coloquei, só a título para a gente poder aprender, que a negativa do were é weren't ou were not. Ok? Beleza. Há palavras e expressões que nos ajudam a falar do passado e colocar os eventos em ordem. Então, por exemplo, last week I was on vacation. Na semana passada, mês passado, ano passado, utilize a expressão last. She was a waiter before she was a supervisor. Ela era uma garçonete antes de ser uma supervisora. Então, before, antes. Ou, she was a supervisor. After that, she was the manager. Ela era uma supervisora. Depois disso, ela então era uma gerente. Ok, pessoal? Então é isso daí. Neste vídeo nós falamos sobre o passado do verbo to be e expressões marcadores de expressões que marcam a organização das ações no tempo passado, ok? Espero que tenham gostado. See you!